Não, deixa eu... Não, vou cortar aqui. Professor, a questão da gente para poder fazer a avaliação da nossa pontuação na prova é a quantidade que está aparecendo no Moodle multiplicado pela questão de prova, das quantidades das questões? Cada questão vale um ponto. Entendi. Obrigada. São 10, cada uma valendo um ponto. Ó, vamos lá. Eu tinha... A ideia desse desenho aqui é mostrar para vocês o fluxo sanguíneo, né? Então, vamos partir aqui do pulmão. O pulmão é um local onde o sangue é oxigenado. Então, quando o sangue passa pelo pulmão, o gás carbônico presente no pulmão é liberado na expiração e o oxigênio, que entra junto com o ar na inspiração, ele passa para o nosso sistema circulatório e se liga nas nossas hemoglobinas, né, dentro das hemácias. Então, o sangue é oxigenado no pulmão. E esse oxigênio vai ser enviado para todas as células do corpo, porque elas precisam produzir energia, e elas só vão conseguir produzir energia na presença de oxigênio. Elas vão quebrar a glicose na presença de oxigênio, num fenômeno chamado respiração celular. Então, o sangue oxigenado aqui, as veias pulmonares conduzem o sangue oxigenado até o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, quando ele se enche, o coração se contrai, inicialmente o átrio se contrai, ejetando o sangue para o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo se enche de sangue, ele se contrai, ejetando sangue no principal vaso do corpo, que é a artéria aorta. A artéria aorta é um vaso que carrega o sangue para os tecidos. Então, ela vai conduzir o sangue para os diversos tecidos. Então, aqui eu estou mostrando a artéria aorta levando sangue para os tecidos. Eu tenho que lembrar que a artéria aorta ela faz isso porque ela vai soltando ramos, tá, gente? Então, da artéria aorta parte um ramo que leva sangue para a cabeça e para o pescoço, as carótidas. Depois solta um outro ramo que leva sangue para o próprio coração, as coronárias. Um ramo para os braços, os braquiais, um ramo para... Professor, coloca. Oi. O senhor tá gravando a aula? Tô não? Sei. Tô sim. Eu gravei. Bruce, Oi. que palavra é essa acima de hipertensão? Aterosclerose. Aterosclerose? Aterosclerose. E essa acima do vermelho aí é trombo? Aqui, trombo venoso. Isso. Venoso. Obrigada. Ó, então o sangue que é ejetado para a artéria aorta, rico em oxigênio, ele é levado para os tecidos. Por isso que a artéria aorta vai liberando ramos. Ela tem um ramo para levar sangue para os intestinos, para o rim, para o fígado,
para os músculos. Cada tecido do corpo recebe uma ramificação da artéria aorta para receber o oxigênio, o sangue oxigenado. Quando chega nos tecidos, gente, os tecidos vão usar esse oxigênio no metabolismo celular, vão quebrar glicose na presença de oxigênio, gerar gás carbônico e água. Esse gás carbônico, então, agora começa a poluir o nosso sangue, né? Porque o gás carbônico é uma excreta. Então, esse sangue que está vindo dos tecidos cheio de gás carbônico, ele vai ser agrupado num dos grandes vasos que retornam o coração, que são as veias cavas. Eu tenho uma veia cava que coleta o sangue da minha cabeça, pescoço, braços, e eu tenho uma veia cava que coleta o sangue da parte de baixo do meu corpo, do tórax para baixo. Então eu tenho duas veias cavas que voltam e desaguam aqui no átrio direito, trazendo sangue que veio de onde, gente? Dos tecidos, um sangue rico em gás carbônico. O átrio direito, então, se enche de sangue, se contrai e lança o sangue no ventrículo direito. O ventrículo direito, então, se contrai e bombeia o sangue pela artéria pulmonar para o pulmão, para que o gás carbônico que veio dos tecidos seja jogado fora do corpo, expelido na expiração, e para que mais oxigênio entre no nosso sistema circulatório, para ser mais uma vez bombeado ao corpo. Esse sistema, gente, né, o nosso coração vai bater aí pelo menos 60, 70 batimentos por minuto, pode chegar aí num atleta, batimento de 160, até mais que isso por minuto. Então, nosso coração está bombeando sangue pelo corpo o tempo todo. Esse bombeamento do sangue, então, ele é muito importante, por quê? Porque o sangue é um tecido conjuntivo líquido de distribuição de substâncias. Então, o sangue ele não só é importante para distribuir substâncias nutrientes para os tecidos, como ele também é importante para remover dos tecidos excretas, substâncias que não são mais úteis no corpo e que precisam ser eliminadas, e que vão ser eliminadas nas fezes ou na urina. A urina é o principal veículo, né, de excreção de excretas presentes no sangue. Então, funciona sempre assim: o sistema circulatório alimenta os tecidos produzem metabólitos, excretas, que eles devolvem para o sistema circulatório. E o gás carbônico é uma excreta que é eliminada no pulmão. As demais serão eliminadas pelo rim, na urina, ou até mesmo pelo fígado, na bile. São as principais vias de excreção, né, de limpeza desse sangue. Ou o fígado lança na bile, mas principalmente o grande responsável por filtrar, né, esse sangue rico em excretas são os rins. Então, por isso, esse sistema circula o tempo todo, e é muito importante que esse sistema circulatório esteja íntegro. Porque qualquer distúrbio no sistema circulatório, eu queria que vocês entendessem o sistema circulatório como um sistema de integração. É ele que está conectando todas as nossas células, né? Os metabólitos produzidos pelas células lá do meu dedão do pé, eles vão cair no sistema circulatório e vão ser eliminados pelo meu rim, aqui no meu abdômen. Os hormônios produzidos aqui no meu crânio, pela hipófise, que é a principal glândula do sistema nervoso do corpo humano, os hormônios produzidos pela hipófise são lançados no sistema circulatório e vão agir sobre vários tecidos do corpo. Alguns deles, como por exemplo o hormônio do crescimento, que é produzido aqui na hipófise, no sistema nervoso central, ele cai na corrente sanguínea e age sobre virtualmente todas as células do corpo, sobre todas as trilhões de células que nós temos no corpo. Então, quem é que permite isso, né? Que uma substância produzida num tecido haja sobre outro, bastante distante. Olha a nossa tireoide, é uma pequena glândula aqui embaixo da nossa mandíbula. A tireoide produz hormônios que vão agir sobre todas as células do corpo humano. Como é que a tireoide consegue atingir todas as células do corpo humano, se ela está localizada aqui embaixo da nossa mandíbula? É porque ela lança os seus produtos na corrente sanguínea. Então, um fluxo sanguíneo, um sistema circulatório correto, um sangue com seus constituintes equilibrados, fisiológicos, né?
é muito importante para a homeostase, é muito importante para a saúde, para o equilíbrio do organismo como um todo. Por isso que distúrbios no sistema circulatório muitas vezes podem levar à morte. Um dos principais distúrbios do sistema circulatório, o primeiro que nós vamos falar, é a hipertensão. O que é o processo hipertensivo, gente? As causas que levam à hipertensão são muitas. Genética influencia? Sim. Eu sou de uma família de hipertensos, eu tenho grande probabilidade de também desenvolver a hipertensão. Eu sou de uma família que são hipertensos, eu posso inclusive desenvolver hipertensão mais jovem, né, numa idade mais precoce do que a maioria das pessoas. Então, hipertensão tem sim um componente genético. Quais são os genes envolvidos? A gente ainda não consegue mapear isso completamente, mas que há uma herança genética na hipertensão, geralmente há. Tem famílias inteiras que a causa de morte são problemas decorrentes dos distúrbios cardiovasculares. Você pergunta, por que a sua avó morreu? Ela fala, AVC. Seu avô, AVC. Seu pai, infarto. Então, às vezes, toda a família, os casos de morte são uma herança aí, de uma herança genética pesada, né? De distúrbios cardiovasculares, normalmente relacionados à hipertensão. Então, tem uma carga genética. Mas, além de genética, gente, o que mais pode influenciar? O que vocês poderiam me dizer de fatores ambientais? O que são fatores ambientais que podem propiciar o surgimento da hipertensão no indivíduo? Pode se somar aos fatores genéticos. Então, o indivíduo já tem uma genética predispondo. Ele ainda vai ter alguns fatores ambientais que vão deixar ele ainda mais predisposto. Fatores Alimentação? Alimentação. Pode ser alimentação. Estresse, alimentação. O que na alimentação, gente, que pode aumentar a minha pressão? Sal. Sal, né, que os médicos mandam retirar. Por quê? Gordura. O excesso de sódio na dieta faz com que a gente retenha líquidos. E ao reter líquidos, o volume de sangue no corpo fica alto. Quanto mais volume dentro dos vasos, quanto mais volume de sangue correndo dentro dos vasos, mais pressão contra a parede. O que é a pressão arterial, gente? É a pressão aferida nas artérias. A pressão que o fluxo sanguíneo está fazendo contra a parede das artérias. Então, essa pressão ela precisa estar controlada. Os fatores que podem predispor o indivíduo a ter hipertensão são tabagismo. A nicotina é um medicamento que acelera o coração, e por isso ela pode provocar hipertensão. O que vocês acham? Qual que é a relação entre um coração acelerado e hipertensão? Gente? Por que um coração acelerado aumenta a minha pressão arterial? Que aumenta a quantidade de sangue. Porque aumenta o quê? A quantidade de sangue passando? Isso aumenta o volume, né? O fluxo de sangue passando dentro dos vasos. Quanto mais sangue passando dentro dos vasos, quanto maior o volume que está sendo ejetado nos vasos, maior a pressão sobre as paredes. É a mesma ideia de uma mangueira, né? Se você abrir ela pouquinho, a pressão dentro da mangueira fica pouca, o fluxo de água fica pequeno. Se você abre a mangueira no máximo, você nota que o fluxo de água aumenta, a pressão dentro da mangueira aumenta. Você consegue ejetar a água mais distante. Então... Adrenalina também, professor? A adrenalina é uma substância que acelera o coração. Ela é uma substância que provoca taquicardia. Então, ao provocar taquicardia, a gente tem que pensar o seguinte. Pense para uma pessoa que está em repouso, 70 batimentos cardíacos por minuto. E um atleta está fazendo uma corrida, né, uma corrida com bastante esforço, e o coração dele está batendo a 180 batimentos por minuto. Quem está ejetando mais sangue nos vasos, gente? Quem está ejetando um volume de sangue maior nos vasos? Quem está com maior pressão arterial? É óbvio que é o atleta, né? Pensa, um coração que está batendo 180 vezes, o dobro, né? Mais que o dobro do que está em repouso ali, com 70 batimentos por minuto. Então, o volume de sangue ejetado e a frequência cardíaca são muito importantes para a pressão. Por isso que uma das coisas que vão descontrolar a minha pressão é um volume excessivo de sangue. E esse volume excessivo de sangue acontece porque eu estou retendo líquidos, eu estou com muito líquido no corpo.
O que me faz reter líquido? Um dos motivos é uma dieta excessivamente carregada com sódio. Se eu tenho muito sódio na minha dieta, eu vou reter líquidos no meu organismo e esse excesso de líquidos vai aumentar meu volume sanguíneo. Muito volume sanguíneo significa muita pressão nas paredes. Outra coisa que vai aumentar a pressão nas minhas paredes é um coração acelerado. O que mais que vocês poderiam me citar como motivos para aumentar a minha pressão, além de um coração acelerado e além de um volume cardíaco, de um volume sanguíneo aumentado? Talvez seja o mais intenso dos efeitos hipertensores. O que pode acontecer no meu sistema circulatório para aumentar muito a pressão dentro dos vasos? Excesso de gordura? Alguma obstrução? Não. Oi, o quê? Uma obstrução no sistema Uma obstrução circulatório? no fluxo sanguíneo em algum ponto vai aumentar a pressão, né? Na parte imediatamente anterior, onde o sangue está ficando represado. E vai cair a pressão na parte onde o sangue não está chegando. Mas não há outro motivo, gente. Uma das grandes causas da hipertensão, deixa eu ver aqui no slide, além da hereditariedade, né, que eu tinha comentado, gente, obesidade, tá? Obesidade é um dos grandes fatores pró-hipertensão. Uma das grandes males que a obesidade pode causar, numa lista imensa de problemas de saúde que a obesidade pode ocasionar, um deles, um dos mais graves, é a hipertensão. Especialmente em crianças, tá? Nós, profissionais da saúde, temos que combater a obesidade infantil com todas as nossas forças. Uma criança obesa, os estudos indicam que ela vai desenvolver problemas de saúde como diabetes, como hipertensão, câncer. Olha a gravidade dos problemas. Numa idade muito precoce. Então, às vezes você pega um indivíduo que tem 20 e poucos anos e já é hipertenso ou diabético, você fala que ele é uma pessoa magra, e você não entende, nossa, mas você, com esse corpo, já é hipertenso, diabético. Muitas vezes, além de uma hereditariedade, de uma carga genética, se você perguntar como é que ele foi na infância, olhar as fotos dele na infância, era uma criança obesa. A obesidade infantil, gente, é uma tragédia genética, especialmente metabólica, né? Uma tragédia metabólica para a criança. A criança vai se tornar um adulto com doenças de um idoso. O estresse, uma alimentação não saudável, que você acertar, especialmente uma alimentação rica em sal. A hipertensão, ela é uma doença muito perigosa e caracterizada pelo aumento do débito cardíaco. O que é aumento do débito cardíaco? É aumento da quantidade de sangue que o coração ejeta nos vasos. Então, quanto mais sangue o coração ejeta quando ele contrai, quando ele bombeia, quanto mais sangue ele lança nas artérias, maior o débito cardíaco em 1 minuto. Então, o débito cardíaco é esse volume de sangue. O débito cardíaco é o volume de sangue que o ventrículo ejeta na artéria por minuto. Então, gente, quem é que tem um débito cardíaco maior? Quem tem um coração batendo a 70 batimentos por minuto ou quem tem um coração batendo a 170? Quem está ejetando mais sangue por minuto dentro da artéria aorta? Quem está com o coração acelerado ou quem está com o coração desacelerado? Não acelerado, né? Claro, quanto mais acelerado o coração, maior o volume lançado dentro das artérias. E quanto maior o volume de sangue dentro dos vasos, maior a pressão contra as suas paredes. O último item que vocês não pensaram, e que também provoca hipertensão, é uma contração dos vasos. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Só verifique para mim, para fechar. Além do batimento cardíaco acelerado e do volume sanguíneo aumentado, o outro fator que provoca hipertensão é uma contração dos vasos, vasoconstrição. Esse é um dos eventos menos conhecidos do processo hipertensivo. Por motivos que a gente ainda não compreende completamente, num indivíduo hipertenso, os vasos sanguíneos dele se contraem.
Todo mundo entende, gente, que quando o vaso sanguíneo se contrai, ele pressiona o fluxo sanguíneo e a pressão aumenta muito dentro dele. Talvez seja um dos eventos hipertensores mais intensos, é a vasoconstrição. Então, o indivíduo hipertenso... Como que ele se contrai? Quando? Oi? Quando que se contrai? O estado de contração dos vasos, essa vasoconstrição, ela acontece permanentemente. Então, por conta disso, essa vasoconstrição permanente, ela acaba provocando um aumento grande da pressão. E pensem agora no coração desse indivíduo. Quando esses vasos sanguíneos periféricos, né, os vasos do corpo, começam a se contrair, o que vocês acham, gente? Fica mais fácil para o coração bombear o sangue nesses vasos que estão agora contraídos, artérias especialmente, que estão contraídas, ou fica mais difícil para o coração bombear o sangue nessa rede de vasos que se contraiu? Acha que facilita ou dificulta? Dificulta. Hein? Dificulta. Professor, ele se contrai para empurrar o sangue? Os vasos? Por que ele se contrai? Não, nós não compreendemos ainda. É um dos distúrbios patológicos que levam à hipertensão. A gente chama de resistência vascular periférica, RVP, resistência vascular periférica. O que é essa resistência vascular periférica? A partir de uma determinada idade, a pessoa começa a apresentar uma contração da parede dos vasos. E as artérias, especialmente, têm uma parede muscular espessa. Então, essa parede se contrai e o vaso se estreita. Para o coração, fica mais difícil bombear o sangue. Então, o que o coração vai fazer para compensar essa resistência vascular, essa vasoconstrição? O coração começa a bater de forma mais intensa e com mais força. Vocês acham que isso vai trazer para o coração estresse, gente, ao longo dos anos? Vai, né? À medida que esses vasos vão se mantendo contraídos, o coração, para compensar, para ele continuar conseguindo bombear sangue para os tecidos, ele vai ter que bater com mais intensidade. E à medida que ele aumenta a intensidade, aumenta a frequência cardíaca, para conseguir empurrar esse sangue contra esse sistema circulatório que agora está contraído, está dificultando o fluxo do sangue, o coração, ao trabalhar muito, ele acaba, com o passar dos anos, literalmente se cansando. Vai ocorrer dano cardíaco. Essa bomba, que é uma das estruturas mais fascinantes do corpo, que é um músculo que nunca fadiga, né? Ele contrai e relaxa incessantemente ao longo de toda a nossa vida. A partir do primeiro momento que ele contraiu e relaxou, ainda no período embrionário, né, ainda dentro da barriga da mãe, esse indivíduo viver 100 e poucos anos ou 100 anos, esse coração vai contrair e relaxar várias vezes por minuto para o resto da vida desse indivíduo. Se esse indivíduo viver um século, vai ser um século de contrações, de diversas contrações e relaxamentos por minuto. Então, o que eu quero que vocês entendam? Esse coração, ele entra em sofrimento quando há resistência vascular periférica. O que provoca, né? Que a Kenia estava perguntando. Nós não sabemos. Não sei se vocês já acompanharam na família de vocês, mas às vezes vocês têm um indivíduo na família de vocês que a vida toda teve pressão baixa. Aquela pressão abaixo de 120/80. Então, toda a vida ele sofreu com pressão baixa. E depois de uma determinada idade, ele se torna hipertenso. Ou seja, mudanças fisiopatológicas aconteceram no sistema circulatório dele e agora os vasos dele estão contraídos. Isso está obrigando o coração dele a bater com mais força e com mais intensidade para bombear o sangue. Eventualmente, esse indivíduo pode, se consumir muito sal, por exemplo, ainda ter muito volume de sangue no corpo, o que vai aumentar ainda mais a pressão dele. Então, quando a gente pensa em causas
em consequências, em causas da hipertensão, eu citaria 3 mudanças fisiopatológicas com grande impacto na fisiologia do indivíduo. A primeira é o aumento da frequência cardíaca, que vai levar a um aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco. O que é frequência cardíaca, gente? É a quantidade de vezes que o coração bate em um minuto. Quantidade de vezes. Frequência, quanto que ele está batendo. O que é débito cardíaco? É o volume de sangue que ele ejeta nas artérias por minuto. Então, se a minha frequência está alta, meu débito está alto? Tá. São 2 grandezas diretamente proporcionais. Se meu coração está batendo mais depressa, ele está bombeando mais sangue para as minhas artérias. Então, se a minha frequência está elevada, estou batendo mais depressa no coração, meu débito cardíaco também está mais alto, ou seja, o volume de sangue que eu estou jogando fica mais alto. Isso é um fator que pode provocar aumento da pressão arterial. Outro fator, a ocorrência da resistência vascular periférica. Oi? Essa questão aí do débito da frequência tem a ver com o distanciamento, quando a gente mede, né, a pressão da alta e a menor, o que quer dizer isso? 2 valores de pressão, que você está perguntando? Mede é isso aí? Quando fala 120 por 80, é isso, né? É isso. O pessoal costuma falar 12 por 8. Foi essa a sua pergunta? Quando a gente fala 120 por 80, o que é o 120 e o que é o 80? Isso. Ah, tá. Não, já vou falar disso. Eu vou voltar lá no slide. Então, gente, o que são as 3 causas da hipertensão? Aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco. Aumento da resistência vascular periférica. O que é aumento de resistência vascular periférica? É a mesma coisa que dizer que está havendo uma vasoconstrição. O que provoca isso? Normalmente é fruto do processo de envelhecimento do sistema circulatório, mas a gente não sabe os motivos que vai levar a essa vasoconstrição. E, por fim, aumento da volemia. O que é volemia, gente? É volume de sangue. Tá? Tudo que se refere ao sistema circulatório, a gente usa essa terminação mia, né? Então, quantidade de glicose no sangue, glicemia, quantidade de volume de água no sangue, né? De volume de sangue, volemia. Então, aumento da volemia. Essas 3 mudanças são mudanças hipertensoras. Aumento do volume de sangue no corpo, normalmente relacionado a um consumo excessivo de sódio e retenção de líquidos. Resistência vascular periférica, que é um estado de vasoconstrição dos nossos vasos periféricos, especialmente das artérias, por motivos que nós não compreendemos completamente. E aumento da frequência cardíaca, que vai levar a um aumento do débito, né? Quanto mais rápido o coração bater, mais sangue ele vai ejetar nos vasos. Tudo isso pode aumentar a minha pressão arterial. A questão que eu iria perguntar para vocês é, gente, um indivíduo saudável, ele deve ter sempre uma pressão de 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou ele vai precisar aumentar essa pressão em alguns momentos? 120 por 80. Eu acho que vai precisar aumentar, professor. Claro que vai precisar aumentar. Eu estou aqui sentado dando aula. Minha pressão tem que estar 120 por 80. Por exemplo, se eu for fazer exercício físico. Exato. Se eu sair daqui e decidir fazer uma corrida noturna agora, eu não posso estar 120 por 80. Eu preciso de um coração mais acelerado, bombeando mais sangue para o meu sistema circulatório, porque agora a minha massa muscular vai estar pedindo sangue, vai estar pedindo oxigênio, vai estar pedindo energia, porque a minha massa muscular durante o exercício ela está ativada e ela demanda muita energia para sustentar a atividade muscular, para sustentar o movimento. Então, quando eu estou no repouso, eu espero uma pressão arterial de 120 por 80, mas quando eu estou no exercício, eu espero uma pressão mais alta. Numa briga, numa situação de perigo, o meu corpo entende que a qualquer momento eu posso precisar entrar num conflito físico, ou eu posso decidir fugir, correr
fora dessa confusão. Nesses dois casos, eu vou precisar de mais sangue nos meus tecidos, especialmente nos meus músculos. Seja para brigar, para ter força muscular, para enfrentar uma briga, eu preciso de nutrientes, de oxigênio chegando nos meus músculos. E quem é que vai levar esse oxigênio? Quem é que vai levar esse nutriente para os meus músculos conseguirem sustentar força física durante uma briga? Sistema circulatório. Então, concorda que meu coração tem que acelerar e minha pressão tem que subir? Tem. Por isso que a gente libera adrenalina durante essas situações de perigo. Porque a adrenalina vem aqui e ela acelera o coração e ela contrai os vasos. Por que a adrenalina está fazendo isso? Para subir a pressão. Para que o fluxo sanguíneo fique mais rápido, mais intenso. Para que esse indivíduo consiga correr, consiga lutar. Então, gente, a minha pressão arterial não é 120/80 a vida toda, não. Em diversas situações, como, por exemplo, o exercício físico, eu preciso de uma pressão mais alta. Tanto que quando você vai aferir a pressão, ele pergunta se você estava em repouso. Se chegar correndo numa farmácia e pedir para aferir a pressão, chegar lá todo suado, o parceiro vai falar, olha, essa pressão que eu vou aferir sua aqui não é sua pressão real, sua pressão está aumentada. Não faz sentido eu aferir agora. Só se você quiser saber o quanto ela subiu durante a atividade física. Vocês podem até fazer esse teste. Né? Vocês podem aferir a pressão numa farmácia, sai para fazer uma atividade física, uma corrida, volta, afere de novo. Vocês podem ver o quanto ela variou durante a atividade. Não há problema nessa variação, gente. Ela é fisiológica, ela é necessária. O problema é que no hipertenso, esses fatores ficam crônicos. O coração fica com frequência cardíaca cronicamente aumentada, o que leva a um débito cardíaco cronicamente aumentado. Os vasos sanguíneos dele ficam cronicamente contraídos. E o aumento da volemia dele é que pode ser sazonal. Ele pode ter momentos que ele está com uma dieta mais hipersódica, cheia de sódio, mais volume de sangue, mais água no corpo. E pode ter épocas que, por exemplo, ele está usando substâncias diuréticas, comendo menos sódio, e nesses momentos ele está com menos volume de sangue. Então, o volume de sangue é algo que varia muito. Vai depender do nível de hidratação do indivíduo. Agora, e da quantidade de sódio, né, que ele ingere. Agora, esses dois, normalmente, eles estão persistentemente alterados no hipertenso. A resistência vascular periférica está presente, os vasos estão contraídos, e o coração, para compensar, está batendo mais rápido e com mais força. Então, esse é o problema do hipertenso. Sintomas, gente. O que o hipertenso vai sentir quando esse quadro aqui se instaurar? Quando os vasos dele começarem a se contrair ou a frequência cardíaca começar a aumentar. Ele vai sentir o quê? Dor de cabeça e dor na nuca. Gente, nada. Esse é o problema. Ele pode sentir dor de cabeça? Pode mesmo. Um dos sinais da hipertensão é uma cefaleia, especialmente uma cefaleia pulsátil, uma dor de cabeça pulsante. Ela acompanha o batimento cardíaco. Esse é um sinal de uma dor de cabeça que pode estar relacionada à pressão arterial. Então, uma dor de cabeça pulsátil pode me levar a aferir a pressão, para eu ter certeza se não é a minha pressão não está muito alta. Se tiver, eu tenho que, às vezes, procurar uma emergência para tomar um antihipertensivo e baixar essa pressão. Isso, inclusive, é perigoso dormir com a pressão alta, por exemplo, porque essa pressão alta ela pode romper um aneurisma e provocar aí um acidente vascular isquêmico, um acidente vascular hemorrágico, que é bastante grave. Então, gente, o que eu quero... A aluna tinha perguntado aí sobre os valores, né? No indivíduo, eu quero pressão de 120/80. Se ele tiver uma pressão aí abaixo de 130/85, ok? Entre 130/89 até 89, ele está num estado limítrofe, que a gente já chama de pré-hipertenso. Quando é que eu posso chamá-lo de hipertenso? Quando, após aferições sucessivas, ele está registrando sucessivos valores superiores a 140/90. O que é o 140, para quem perguntou? O 140 é a pressão sistólica, ou seja, é quando o coração contrai.
Concorda que quando ele contrai, ele está ejetando sangue nas artérias? Por isso ela é um valor sempre mais alto. No caso, 140, no primeiro estágio de hipertensão. O que é a diastólica? É a pressão arterial que eu verifico dentro dos vasos quando o coração está se enchendo de sangue normalmente. Novamente, né? Então, e concorda que quando ele contrai... Vou voltar aqui. Deixa eu tão longe, gente. Concorda que quando ele contrai, ele está injetando sangue nos vasos, a pressão está alta. Então, a pressão sistólica, que é sempre a primeira que eu falo, ela é um valor maior. Ou seja, numa pessoa saudável, 120 milímetros de mercúrio. Depois que ele ejeta, ele tem que encher de sangue de novo esse coração. Ele tem que receber mais sangue aqui da veia pulmonar, encher o átrio para ele poder se contrair outra vez. Enquanto ele está enchendo de sangue, concorda que a pressão aqui vai estar menor? Ela está bem menor do que quando o ventrículo contraiu e ejetou sangue no sistema. Então, quando o coração está se enchendo, essa pressão aqui dentro cai. Por isso a pressão diastólica, ela diz respeito à pressão verificada dentro das artérias quando o coração está se enchendo novamente de sangue, ou seja, no período entre uma contração e outra. Entendeu aí quem perguntou a diferença desses dois valores? Não. Não? Não precisa não, professor. Pensa o seguinte, você está com uma mangueira ligada em uma torneira que sai muita água. A água está saindo, está fechada. Como é que está a pressão dentro da mangueira? A torneira está fechada. Como é que está a pressão dentro da mangueira? Tem pressão. Tem pressão. E você abre ela toda de uma vez. Como é que fica a pressão na mangueira? Ela vai pressionar. Alta. Aí você fecha a mangueira. De novo. O que vai acontecer com a pressão? Fecha a torneira. Nova pressão. Vai cair outra vez. Aí você abre a torneira outra vez. Sim. Não sobe. O coração, ele não bombeia o sangue ininterruptamente. Ele bloqueia o sangue em pulsos. Então, quando ele contrai, ele ejeta um volume de sangue nas artérias. Durante essa contração, o sangue está sendo ejetado. Se você olhar a pressão, ela vai estar mais elevada. É a pressão sistólica, durante a contração do coração. Depois que o coração contrai, ele precisa de um tempo para encher de sangue de novo. Esse processo é chamado de diástole, quando ele está enchendo novamente de sangue. Nesse período, o sangue que está escorrendo por dentro dos vasos está escorrendo numa pressão bem menor do que quando ele foi ejetado na contração cardíaca. Então, nesse período, o sangue continua fluindo nos vasos, mas numa pressão bem mais baixa. No indivíduo saudável, 40 milímetros de mercúrio mais baixa do que a pressão verificada quando o coração se contraiu. Então, eu tenho sempre uma pressão, eu sempre avalio uma pressão de quando o coração contraiu e outra de quando ele está relaxado, enchendo de sangue novamente. É uma pressão menor, sempre menor. Oi? Eu tenho uma mangueira, aquela sanfonada. Então, eu abri a torneira, ela vai esticar. Então, ela pegou aquela primeira pressão. Isso. Isso é a sístole, é quando o coração bateu. Aí o líquido vai continuar correndo por ela, só que com menos pressão. Isso, e quando você fecha ela, concorda que o líquido continua correndo? Sim. Foi empurrado há pouco? Sim, é essa medida. Isso, ele continua correndo, mas com uma pressão bem mais do que baixa, não é? Isso, essa é a diastólica, então a medida diastólica. Isso, é a diastólica. Quando você abrir a torneira de novo, você vai empurrar mais um volume de água. A pressão sobe de novo. Aí você fecha. Aquela água vai continuar seguindo o caminho dela ali na mangueira, só que agora com uma pressão menor, porque você fechou a fonte. A primeira é realmente a pressão e a segunda é o fluido, que continua. Isso, a primeira é a pressão, a segunda é o sangue fluindo, empurrado por aquela última contração. Só que como elas são muito constantes, né, como elas são muito rápidas, o coração bate muitas vezes por minuto, o fluxo sanguíneo acaba ficando constante. Mas há esse intervalo, e os aparelhos conseguem verificar essa diferença entre a pressão quando o coração contraiu e a pressão quando ele estava se enchendo de sangue, o sangue estava apenas fluindo, empurrado pela contração anterior, que tinha acabado de acontecer. Então, eu sempre verifico essas duas pressões.
Se passar de 140 por 90, em aferições sucessivas, tá, gente? Eu não posso ir lá, por exemplo, eu faço uma aferição, acordo e faço uma aferição de pressão 140 por 90. Ah, eu sou hipertenso. Meu Deus, tem que tomar um medicamento de hipertensão. Não, não é assim. Você vai ter que fazer aferições sucessivas. Normalmente é recomendado que faça por dias consecutivos. É importante que você faça também sentado, deitado, em diferentes posições, para ver se essa pressão está variando. E ao verificar em aferições sucessivas, uma pressão superior a 140 por 90, a gente diz que está em hipertenso em estágio 1. Se passar de 160 por 100, você já é um hipertenso em estágio 2. 180 por 110, você já é um hipertenso em estágio 3, que é o mais grave estágio de hipertensão. Vocês vão reparar que na prática clínica, às vezes eu preciso de uma medicação para trazê-lo de volta para a pressão adequada, próxima de 120 por 80. Mas eu também posso precisar de 2, de 3, de 4 medicações, especialmente nesse paciente aqui, ó, o hipertenso de estágio 3. É uma pressão arterial muito descontrolada. Esse cara está com um débito cardíaco muito aumentado e a resistência vascular periférica, a vasoconstrição dele está muito acentuada. E normalmente ele também tem um volume de sangue muito alto. Não é à toa que ele conseguiu subir tanto a pressão arterial. Nesse quadro aqui, esse indivíduo vai ter nervosismo, irritabilidade, dor de cabeça. Mas o problema, gente, é que muitas vezes a hipertensão passa silenciosa. E é por isso que ela é chamada, né, de doença silenciosa. Assassina silenciosa é o termo usado. Por que assassina silenciosa? Porque ela vai provocando lesões do seu sistema circulatório sem que você tenha sintomas agudos, sintomas que te façam perceber. Tem indivíduos que passam, hoje em dia menos, né, que as aferições de pressão são mais acessíveis. Muita gente tem um aparelho em casa, é para comprar, né? Antigamente você só tinha isso em hospital, em farmácia. Hoje você consegue fazer na farmácia, enfim. Hoje é mais fácil de você aferir com uma certa frequência. Mas no passado mesmo, as pessoas passavam anos sem fazer uma aferição de pressão. E às vezes estavam ali naquele período todo já hipertensos. Qual é o problema da hipertensão? Esse excesso de pressão nos vasos, ela vai danificar o sistema circulatório, especialmente em tecidos como os rins, o cérebro, o próprio coração e os próprios vasos vão ser danificados. Os olhos também podem sofrer com o excesso de pressão dentro dos olhos num distúrbio patológico chamado glaucoma. E muitas vezes, gente, esse estado hipertensivo, essa lesão que vai acontecendo nos rins, no cérebro, no coração, nos vasos, nos olhos, ela vai acontecendo de forma silenciosa. Quando o indivíduo percebe, ele já tem danos graves ao sistema circulatório. E é isso que torna a hipertensão uma doença tão perigosa. Uma questão farmacológica que eu vou faz muito sentido, porque a gente tem muitos alunos aqui da saúde, e tem muitos alunos da enfermagem também, que é importante saber disso. E como é que funciona no Brasil, gente? Acesso ao médico no Brasil é fácil ou é difícil para a maioria da nossa população? É muito difícil. Então, o que acontece? O paciente vai até o médico e é diagnosticado com hipertensão. Ok, hipertenso, uma medicação é prescrita. E aí ele passa a tomar a medicação e segue a vida dele. Nunca mais ele volta ali ao médico. Onde que está o erro aí, gente, nessa história que eu contei para vocês, que acontece todos os dias, milhares de vezes? Onde que está a falha, gente? Nunca mais voltar no médico. Ah, professor, não tem falha nenhuma, não. Ele foi ao médico, ele estava hipertenso, o médico detectou hipertensão e passou um antihipertensivo. Tá tudo ok. Não tá, não? Não é assim que todo mundo faz? Alguém vê algum problema aí nisso? Não, o paciente tem que fazer um acompanhamento com o médico, porque pode ocorrer dessa pressão voltar ao normal e ele não precisar Porque mais o quê? utilizar a Desculpa, cortou o medicação. final. Porque pode ocorrer dessa pressão dele voltar ao normal e o uso da medicação não ser mais necessário. Então ele tem que estar sempre em acompanhamento com o médico. Olha, é por aí.
que é a questão, gente? Eu fui ao médico, levei minha mãe lá. Estava fazendo um check-up e descobrimos que ela está hipertensa agora. Está com pressão, a pressão estava 160 por 100. Hipertensa estágio 2 já. Aí ele passa um ou dois antihipertensivos. Ela começa a tomar, vida que segue. E passa a tomar aquela medicação ali cronicamente. Gente, quem me garante que aquele medicamento naquela dose normalizou a pressão? Normalmente ele vai abaixar a pressão? Vai, mas talvez se ela estava com 160 por 100, talvez ela tenha baixado a pressão dela para 140 por 90. Ela continua hipertensa? Continua, ué. A medicação abaixou, mas não para os valores que eu esperava, para os valores fisiológicos considerados normais, entre 120 e 130. Ela não foi efetivo o tratamento. Então é muito importante, gente, depois que o hipertenso inicia a farmacoterapia, que ele mantenha um regime de aferições da pressão dele, para ele saber se a medicação está ou não, de fato, controlando a sua hipertensão. Muita gente no Brasil morre medicada para hipertensão, por culpa da hipertensão. Por quê? Porque está tomando a medicação, mas a medicação não está controlando. E ele não afere, ele acredita que a pressão dele está normal, porque afinal de contas todos os dias ele está tomando a pressão, o medicamento, né, antihipertensivo. Mas ele não está sendo efetivo, não está sendo eficaz. Como a hipertensão não tem sintomas muito evidentes na maioria das vezes, ele vai passando despercebido no dia a dia dele, e esse processo hipertensivo vai danificando os vasos sanguíneos, danificando o sistema circulatório do rim, do cérebro, do coração e dos olhos. Todos os tecidos vão sofrer, né? Mas esses tecidos que eu estou citando aqui sofrem mais. Então, gente, cuidado, tá? Só a prescrição, só o uso do antihipertensivo não é suficiente. Eu tenho que fazer aferições sucessivas para ter certeza se essa pressão está mesmo controlada ou não. Porque se ela não estiver, eu estou sabotando o meu sistema circulatório. Vamos falar de... Professor? Oi. A colega falou Oi, que pode falar. Normalizar. É possível isso? Porque a gente escuta dizer que depois que a pressão altera, não volta ao normal nunca mais. Não ouvi a pergunta toda, só depois da pressão altera. Pois é, a colega afirmou que a pressão pode voltar ao normal, né? Gente, seu áudio está cortando. Escreve aqui no chat que eu vou ver o que você está falando. Não sei quem estava perguntando. Escreve aqui no chat que o seu áudio, você começa a perguntar e ele some. Professor? Oi. No caso que o senhor estava falando sobre a questão de algumas pessoas que morrem tomando medicação porque não tem esse acompanhamento. Isso acontece muito, principalmente com a pessoa que é obesa, né? Porque, assim, na maioria das vezes a pessoa acha que não, tô tomando medicamento, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E não tira nada de alimentação, não faz um exercício físico, acha que só o remédio já toma por conta do problema que ela tem. Nossa população tem muito isso, de acreditar que só a medicação resolve. Longe disso, viu, gente? É igual o depressivo. Ele está depressivo por conta do trabalho, e aí ele continua no trabalho, que faz mal a ele, que está gerando todo aquele estresse, ou ele tem crise de ansiedade por conta do trabalho. Ele continua no trabalho e quer que a medicação resolva sozinho o problema de ansiedade dele. Muitas vezes vai conseguir, mas muitas vezes não. A medicação fracassa, porque as causas continuam ali. No caso do hipertenso, o cara continua comendo sódio, continua obeso, continua sedentário, às vezes já tem uma carga genética e espera que o medicamento faça tudo por ele. Não fará, né? Então, a medicação não tem essa condição. Enquanto você digita aí a pergunta, você que não estava ouvindo, eu vou dar continuidade aqui, só para falar depois eu volto lá para ver a pergunta. Sobre a hipertensão, de que forma ela pode sabotar o sistema circulatório? Uma delas, a gente, é danificar o tecido cardíaco. Porque durante a hipertensão, a gente viu que os vasos estão contraídos e esse coração tem que bater mais rápido e mais forte. Então, ele aumenta a frequência e aumenta a força de contração. Com o tempo, gente, o tecido cardíaco sofre desgaste. Literalmente, essa bomba, que é fantástica, né? É um dos nossos tecidos mais incríveis. Essa bomba contrátil, com todo esse poder de contração, ela perde força.
ela pode perder força globalmente, ou seja, todo o coração pode perder força com o passar do tempo. Literalmente cansar, de tanto ter que bater de forma mais acelerada e de forma mais intensa. Então, eles literalmente se cansam. Aí eu tenho um quadro chamado de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca congestiva, que a gente chama de ICC. Insuficiência cardíaca congestiva. Ela pode ser global. A insuficiência cardíaca de força. Mas ela também pode ser lateral. Eu posso ter uma insuficiência cardíaca direita e posso ter uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, ou seja, só o lado esquerdo pode perder força de contração com o passar dos anos, só o lado direito pode perder força. Então, muitos indivíduos são hipertensos por anos e obrigam o seu coração a bater mais forte e mais rápido. Com o passar do tempo, eles começam a perceber que eles estão tendo inchaço, edema. Vão fazer exames e descobrem que desenvolveram insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, o coração perdeu força. Força contrátil, ele pode perder globalmente ou pode perder só direita ou só esquerda. Agora vem as perguntas. Supondo que o meu indivíduo tem insuficiência cardíaca esquerda, concorda que ele vai ter uma dificuldade de bombear o sangue do lado esquerdo, porque é só o lado esquerdo que está com uma deficiência, com uma fraqueza na contração. Então, é só o lado esquerdo que está com insuficiência cardíaca congestiva. Nesse caso, gente, eu queria que primeiro vocês pensassem, já que vocês conhecem o sistema circulatório, se a minha deficiência de contração é esquerda, qual parte do meu corpo que não vai receber sangue adequadamente? O problema de contração é do lado esquerdo. Quem não vai receber sangue adequadamente? O pulmão. O pulmão. Se o lado esquerdo parar de bater, ele deixa de bombear sangue na aorta. Concorda comigo? Se ele está batendo mais fraco, porque ele está com insuficiência cardíaca, ele bombeia menos sangue para a aorta. A aorta está levando sangue para quem, gente? Para o corpo todo. Quando o lado esquerdo contrai, gente, quando o ventrículo ejeta sangue na aorta, quem está recebendo sangue? Tecido. O corpo todo. O corpo todo. Então, na insuficiência cardíaca congestiva, nesse quadro mais grave, né, o processo hipertensivo cansou esse coração. Ele ficou muitos anos batendo mais forte e mais rápido. E o lado esquerdo agora já não tem mais a mesma capacidade contrátil, ele está insuficiente. Ele não bate adequadamente. Os tecidos, vai faltar sangue para os tecidos. Alguém saberia me dizer que sintoma que eu vou ver nesse indivíduo? Cianose nas extremidades. Cianose nas extremidades. A falta de sangue nos tecidos, eu vou ver esse indivíduo primeiro pálido, mas também com lábios arroxeados, com a ponta dos dedos, da mão, dos pés arroxeados. O que significa isso, esse arroxeado? Está faltando oxigenação. Está vindo pouco sangue para os tecidos e as extremidades, que é a última parte do corpo que recebe sangue, né? A ponta dos pés, a ponta das mãos, elas começam a ficar pálidas e depois azuladas, né? Cianóticas. Ok. Esse lado que não está bombeando sangue direito para os tecidos, está deixando o meu paciente cianótico, se o sangue não está indo para os tecidos adequadamente, onde ele está ficando represado? Se o lado esquerdo não está batendo adequadamente. O sangue está se represando no pulmão. O sangue não é passado do pulmão para o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, para bombear para a artéria. Se esse lado não está batendo direito, gente, o sangue fica represado no pulmão. Eu vou dizer que esse indivíduo está com uma congestão pulmonar. O que é congestão? É acúmulo de sangue num tecido. Congestão pulmonar, por quê? Porque o sangue está ficando represado no pulmão. Quando a insuficiência cardíaca é esquerda, gente, o lado direito está batendo normalmente. Então ele está bombeando o sangue para o pulmão. Só que esse sangue está ficando represado aqui, porque
o lado esquerdo não está bombeando adequadamente para a artéria aorta. Por isso, o sangue fica acumulado no pulmão. Então, a insuficiência cardíaca esquerda, ela provoca nos tecidos cianose. E onde é que ela vai provocar edema, congestão? Acúmulo de água, de sangue. No No pulmão. pulmão. Tá, professor, achei difícil demais. Meu Deus do céu. Então, vamos tentar agora do lado esquerdo, do lado direito. Agora, meu indivíduo desenvolveu insuficiência cardíaca do lado direito. O esquerdo está batendo normalmente, então o sangue está sendo ejetado para os tecidos. Esse indivíduo não está tendo cianose. Aí o sangue está sendo coletado pelas veias, né, pela veia cava, e está chegando no lado direito. Só que o lado direito não está batendo adequadamente. Se o lado direito perdeu força de contração, gente, presta atenção. Qual tecido não está recebendo sangue adequadamente se o lado direito não está batendo de forma correta? Pulmão. Qual tecido Pulmonar. não está recebendo sangue adequadamente? Quem recebe sangue do ventrículo direito? Pulmão. O pulmão. Esse indivíduo vai estar com a capacidade respiratória adequada, gente? Ele vai estar respirando bem? O volume de sangue que está chegando no pulmão dele está pequeno. Esse indivíduo vai ter aí uma dificuldade respiratória. Mesmo caso do esquerdo, porque o sangue fica acumulado aqui no pulmão, ele até oxigena, mas ele não vai para os tecidos. Então, nos dois casos, eu tenho problemas pulmonares. Na insuficiência cardíaca esquerda, o sangue está ficando acumulado no pulmão. Então, está tendo edema no pulmão. Na direita, está chegando pouco sangue no pulmão. Oi. A hipomonia pulmonar tem alguma a ver com essa constrição ou esse excesso do sangue na veia, tanto do ventrículo direito ou com o esquerdo? Como assim? Tem a ver com o quê? Com essa constrição, com esse excesso, essa... Congestão. Isso, do sangue. Isso. Congestão é acúmulo de sangue num tecido. Então, se o átrio esquerdo não está batendo adequadamente, ele não está bombeando sangue para a artéria aorta. O sangue está ficando represado onde? No pulmão, porque o sangue vem do pulmão para o lado esquerdo do coração bombear para a aorta. Se ele não está batendo adequadamente, ele está com insuficiência cardíaca congestiva esquerda, o sangue fica acumulado no pulmão. Esse acúmulo de sangue no pulmão a gente chama de congestão, que gera edema, congestão pulmonar, edema pulmonar. O pulmão enche de líquido, enche de sangue, fica edemaciado, inchado. Já quando a minha insuficiência cardíaca é do lado direito, que não está contraindo adequadamente, o pulmão não está recebendo a quantidade de sangue que eu queria falar para vocês. Se o pulmão não está recebendo a quantidade de sangue que ele deveria receber, porque o lado direito não está contraindo adequadamente, o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva direita, onde esse sangue está ficando acumulado, gente? Onde é que está tendo edema? O lado direito recebe sangue vindo de onde? Os tecidos. Tecidos. Então, gente, o insuficiente cardíaco direito, o sangue está ficando acumulado nos tecidos, porque a veia cava traz o sangue de volta para o pulmão, para o coração, a veia cava está trazendo o sangue dos tecidos, só que o lado direito não está bombeando adequadamente. Então, o sangue fica represado nos tecidos, o que vai gerar edema nos tecidos. Então, o que é um sinal de insuficiência cardíaca direita? Inchaço, especialmente nos membros inferiores. Mas uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca direita já bastante grave, ele pode ter inchaço nas mãos, inchaço no rosto. Quem tem uma insuficiência cardíaca direita já grave, ele pode ter um inchaço, um edema em todo o corpo. Por quê? O sangue está ficando acumulado nos tecidos, está havendo retenção de sangue no tecido. E aí há edema, vazamento do líquido, do plasma sanguíneo, para o espaço entre as células e o tecido vai inchando. Então, eu chego numa pessoa idosa, né? Apalpo ali o pé,
e vejo isso daqui, ó, para o indivíduo que talvez uma das possibilidades é que ele seja insuficiente cardíaco direito. O sangue que deveria estar sendo drenado e levado de volta para o coração, para o átrio direito, o lado direito não está bombeando o sangue adequadamente, está ficando retido nos tecidos. E olha só o acúmulo de líquido nos tecidos, já que o sangue não está sendo devidamente bombeado pelo lado direito. Eu tenho edema tecidual, eu tenho edema sistêmico, que é primeiramente notado nos membros inferiores, nas pernas. Aqui, ó, pressionou com os 4 dedos e a marca fica, né? Isso é uma forma de você detectar edema. Você pressiona a pele, se ela ficar marcada e demorar a voltar, é um sinal de que o tecido está edemaciado. Então, o edema, gente, é uma consequência. O edema o edema sistêmico é uma consequência da insuficiência cardíaca direita. Já o edema pulmonar, dificulta a minha respiração, é uma consequência da insuficiência cardíaca esquerda, que o sangue fica represado no pulmão, então eu tenho edema pulmonar. Na insuficiência cardíaca direita, o sangue fica represado nos tecidos, então eu tenho edema tecidual, especialmente nos membros inferiores e nas mãos. Portanto, o inchaço me traz essa suspeita de insuficiência cardíaca esquerda. Dificuldade de respirar pode me trazer suspeitas de o inchaço nos tecidos pode me trazer suspeitas de insuficiência cardíaca direita. A cianose, as bocas, os dedos azulados, podem me trazer uma suspeita de insuficiência cardíaca esquerda, de uma falha no bombeamento do sangue para os tecidos. Ok? Então, insuficiência cardíaca gera edema. A minha pergunta sempre é, onde é o edema? Se o edema é pulmonar, se há dificuldade respiratória, eu vou suspeitar de insuficiência cardíaca esquerda. Se o edema é sistêmico, estão inchadas, eu vou suspeitar de insuficiência cardíaca direita. Mas também existe a figura da insuficiência cardíaca congestiva global, onde todo o coração está comprometido. A insuficiência cardíaca, gente, ela tem vários estágios, tá? Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui de insuficiência cardíaca. Ela tem vários estágios, e nos estágios finais, não tem que fazer um slide de insuficiência cardíaca. Nos estágios finais da insuficiência, já no estágio 4, o indivíduo já está acamado, tá? O coração dele está tão comprometido que ele já não consegue mais sustentar atividades diárias, domésticas, então ele acaba acamado. À medida que esse coração vai perdendo força de contração, ele vai perdendo capacidade aeróbica, né? Vai perdendo capacidade de realizar atividades físicas, exercícios mais intensos. Lá no final da insuficiência cardíaca congestiva, quando ele já estiver evoluindo para o óbito, ele já está acamado. Nem atividades físicas domésticas ele consegue fazer. Ele vai precisar de um enfermeiro ali, de um fisioterapeuta, a ele nesses últimos dias. Esse coração aqui foi, né, ele perdeu capacidade de contração. E isso não se restaura, tá? Não consigo devolver força para esse coração. Muitas vezes, até a farmacoterapia da insuficiência cardíaca é muito complexa. Por quê? Falar, professor, é simples, é só eu dar um medicamento para acelerar esse coração. Esse coração chegou nesse estado porque ele ficou acelerado muitos anos por conta da hipertensão. Muitas vezes, se você usar uma medicação que provoca ainda mais aceleração nesse coração, já está cansado, já está fadigado, já perdeu função, você vai acelerar ainda mais a perda de função, o agravamento da insuficiência cardíaca. Então, não é fácil de tratá-la. A insuficiência cardíaca leva a edema. Para a gente finalizar a nossa aula, eu vou avançar com uma outra consequência da hipertensão. Gente, já repararam quando você enche demais o pneu de um carro com ar? Você coloca muita pressão ali dentro. O que acontece com esse pneu ao longo do tempo, quando ele está com uma pressão excessiva? Você foi lá encher ele naquelas bombinhas do posto e, sem noção, colocou muito mais ar do que deveria no seu pneu. O que vai acontecer com ele? Quem sabe? Antes dele estourar, claro, né?
Ninguém tem carro aí não, gente? O que acontece se eu encher meu pneu demais? Antes dele estourar, vai acontecer o que com ele? É que ninguém encheu o pneu muito, professor. Vai o quê? É que ninguém nunca encheu o pneu muito. Ah, como assim, gente? Todo mundo sabe o que acontece com uma câmara. É porque Uma... não tem carro mesmo. Ai, gente. Caroço? Isso, caroço. Tá bom, é isso que eu queria. E se você enche demais um pneu, num ponto onde ele estiver mais fragilizado, ele vai dilatar. Ele vai formar uma bolsa. Aquela bolsa ali é um ponto de fragilidade do pneu. Ele vai acabar estourando naquele ponto, porque a borracha dilatou ali naquele ponto por conta do excesso de pressão. Então, num ponto onde a borracha estava mais frágil, ela acaba dilatando e forma aquela bolha no pneu. E é naquele ponto que ele vai estourar. O nosso sistema circulatório, os nossos vasos sanguíneos, podem também desenvolver dilatações na parede por conta do excesso de pressão. Então, uma pressão arterial elevada pode dilatar essa bolsa, gente, essa dilatação, quando ela acontece na artéria, ela é chamada de aneurisma. Então, a dilatação da parede arterial é chamado de aneurisma. Concorda que nesse ponto, gente, é um ponto de fragilidade do meu sistema cardiovascular? O que vai acontecer com esse aneurisma com o passar do tempo? Qual que vai ser o fim desse aneurisma? Já que ele é um ponto... Estourar? Ele vai romper. Quando um aneurisma rompe, eu tenho um acidente vascular hemorrágico. Que as pessoas leigas chamam de derrame. As pessoas acham que o aneurisma e o tal do derrame só acontece no sistema nervoso central, né? Porque é o mais conhecido, né? Mas não. O tal do derramamento de sangue é fruto do rompimento de um aneurisma, ou seja, quando o aneurisma se rompe, ele gera uma hemorragia. Qual artéria pode se dilatar e gerar um aneurisma? Qualquer artéria do corpo. Eu posso ter um aneurisma na artéria renal? Posso. Posso ter um aneurisma na própria aorta? No principal artéria do corpo? Posso. Um aneurisma na aorta, gente, se ele se rompe, a hemorragia interna é tão intensa que dificilmente você vai conseguir salvar esse paciente. Então, porque o fluxo sanguíneo na artéria aorta é muito intenso, é o fluxo sanguíneo que está vindo direto do ventrículo esquerdo. Então, se rompe um aneurisma aórtico, mal dá tempo de você conseguir socorro para esse paciente. A hemorragia gerada vai ser muito intensa. Eu acho que tem uma foto aqui de um aneurisma real. Ó, esse é um aneurisma da aorta, gente. Olha o tamanho da dilatação na parede da aorta. Forma uma bolsa. Se essa bolsa se rompe, vai acontecer isso aqui, ó. Então, o aneurisma eu tenho de dois tipos, tá? Eu posso ter esse aneurisma que é igual que eu desenhei uma dilatação na parede, formando uma bolsa, um saco, né? Que é chamado de aneurisma sacular. Ou a artéria toda pode se dilatar, formando uma aneurisma fusiforme. Quando eles se rompem, há uma hemorragia, um extravasamento de sangue. Uma hemorragia do tipo interna, tá? Porque o aneurisma, quando ele se rompe, ele extravasa sangue para o interstício do tecido onde ele se rompeu ou para dentro de uma cavidade. Então, se rompe aqui na aorta, eu posso ter um extravasamento de sangue dentro do meu tórax ou dentro do meu abdômen, dentro de uma cavidade. Só que ela pode se romper também no sistema nervoso central. Se o aneurisma estiver lá nas carótidas, nas artérias do sistema nervoso central, se o aneurisma se rompe lá, a hemorragia vai acontecer dentro do tecido nervoso central. Aí sim, eu tenho um acidente vascular cerebral, porque o aneurisma se rompeu lá. O sistema nervoso é um sítio comum de aneurismas, né? As carótidas são vasos que normalmente podem desenvolver essas dilatações, frutos do aumento da pressão. Mas não é só a pressão alta que faz isso não, tá, gente? O indivíduo tem que ter uma fragilidade genética
aqui nessa região. Esse aneurisma aqui da aorta, gente, que está representado pura, né? Essa aqui é uma foto real de uma aorta com um aneurisma. Ele é sacular ou ele é fusiforme? Sacular ou fusiforme, gente? Fusiforme? Fusiforme. Ele é fusiforme, né? Tá vendo que olha aqui, ó, qual era o calibre da aorta antes. Toda ela dilatou, né? Não formou uma bolsinha nela, toda ela se dilatou. Porque é um aneurisma que se romper, você não consegue nem, não dá tempo nem tirar o paciente de casa, quanto mais chegar com ele no hospital. Uma dilatação anormal de mais de 50% do calibre da parede de uma artéria, ou até mesmo, gente, da própria câmara cardíaca, tá? Do próprio átrio ou do próprio ventrículo. É mais raro, mas pode acontecer uma dilatação da câmara cardíaca. A etiologia, a origem é diversa, né? Muitas vezes envolve uma falha genética nessa região, é um ponto de fragilidade do sistema circulatório e muito provavelmente o processo hipertensivo contribuiu para que essa dilatação acontecesse. Um aneurisma, gente, é um dos diagnósticos mais tristes que uma pessoa pode ter quando ele não é, porque, primeiro, operá-lo é bastante perigoso. E muitas vezes ele acontece em regiões onde ele é inoperável, como no sistema nervoso central. Então, quando você recebe o diagnóstico que você tem um aneurisma no sistema nervoso central e que ele é inoperável, esse é um diagnóstico que mexe muito com o emocional do paciente, porque ele tem simplesmente uma bomba relógio na cabeça. Né? Uma bolsa, um ponto de fragilidade do sistema circulatório que pode romper a qualquer momento. Vai levar necessariamente à morte, gente? Não, depende do vaso, do calibre do vaso que rompeu, da quantidade de sangue que extravasou. Por quê? Porque além da hemorragia poder me matar, o tecido que recebia esse sangue antes do aneurisma, ele perde sangue. Então ele também sofre com falta de oxigenação. Então muitas vezes o aneurisma, o rompimento do aneurisma no sistema nervoso mata, não porque houve uma hemorragia, mas porque uma parte do cérebro deixa de receber sangue por conta da hemorragia. E aquela parte do sistema nervoso central que deixa de receber sangue morre, necrosa. Então, por conta disso, é que muitas vezes um aneurisma é fatal. Tá? Então, aneurisma é rompimento de artéria. Só para a gente terminar, veias também se dilatam. Não por causa da pressão, muitas vezes por conta de envelhecimento, por conta de fragilidade genética da veia. Quando veias se dilatam, eu não chamo de aneurisma, tá? Eu chamo de aneurisma dilatação de artéria. Veias dilatadas que perderam função, eu chamo de varizes. Tá? Essa é uma diferença entre aneurisma e varizes. Ambos são dilatações de vasos sanguíneos. Mas o aneurisma é uma dilatação de artéria, que está relacionada à pressão, porque a pressão nas artérias é alta. Já as varizes são dilatações de veia, que não estão relacionadas à pressão, porque nas veias a pressão sanguínea é baixa. As varizes são normalmente fragilidades genéticas do vaso e também por conta do envelhecimento. O estresse oxidativo pode provocar a dilatação dessa veia e ela fica tortuosa. O aneurisma a gente não vê porque as artérias são profundas. Já as veias são mais, elas passam bem embaixo da nossa pele. Então, quando uma veia se dilata, perde função e forma uma varize, a gente consegue enxergar a olho nu, elas ficam visíveis, às vezes até palpáveis, se forem numa veia de maior pressão, mas por conta do envelhecimento e de falha genética nessa veia, que se dilata. Dilatação de veia é varize, dilatação de artéria, aneurisma. Tá certo? Então, começamos. Eu quero que vocês terminem essa aula pensando que a hipertensão pode levar a consequências diversas, como insuficiência cardíaca, gerando edema, pode ser edema tecidual ou pulmonar, ou a hipertensão levando a aneurisma, que quando se rompe gera hemorragia. Na próxima aula a gente vai fechar
essa sequência de distúrbios cardiovasculares. Certinho? Passei apenas 3 minutos, super tranquilo. Professor, Oi. eu gostaria de pedir uma coisa encarecidamente, se possível. É porque, como a